Olá, sejam muito bem-vindos! Esse é o podcast Aprender e Ensinar. Essa é uma série especial de podcasts do portal Fiz em Ortopedia, no qual eu, Ana Maria Siriani, vou ser sua host e vou falar a respeito de assuntos que estão relacionados ao processo de ensino-aprendizagem. Você é estudante, professor ou você é um profissional de saúde que precisa continuar estudando para se manter atualizado. Pega aí uma cadeira, senta e vamos aproveitar juntos. Ou se você preferir, faz isso correndo, mas não deixa de escutar. Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o episódio número 37 do podcast Aprender e Ensinar. E hoje nós vamos falar da arte de anfitriar, ou da The Art of Hosting. E para falar a respeito disso, que eu fiquei super curiosa, quero entender mais, quero dividir esse descobrimento com você, eu trouxe uma pessoa que para mim se tornou uma pessoa muito querida, porque afinal de contas ela é a minha anfitriã num grupo especial de pessoas interessadas em trocar ideias, fazer brincadeiras, se divertir e também produzir apresentações que conectam, ter relações mais interessantes, vender mais o nosso peixe, as nossas ideias. E esse grupo, então, é organizado e anfitriado por Diana, que eu não me atrevo a falar o segundo nome dela para não fazer nenhuma bagunça. E ela não é a Mulher Maravilha lá na ilha, mas é quase como se fosse. Di, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente para o pessoal que está aqui no podcast Aprender e Ensinar. Obrigada, Ana Maria. Meu nome é Diana Holtzgebaum-Zava, mas podem só falar Diana Zava, tá tudo certo. Todo mundo tem uma certa dificuldade de falar esse Holtzgebaum. Eu sou pedagoga, sou facilitadora, sou administradora de uma casa compartilhada e sou improvisadora teatral. E é muito difícil de falar assim, um pouco ainda sobre mim. Eu sou uma pessoa tentando falar sem falar exatamente o que eu faço, né? Já falei um pouquinho, mas tentando falar um pouco sobre mim, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de colaboração, que gosta muito de grupos, que gosta muito de proporcionar experiências para as pessoas que elas se sintam acolhidas e ouvidas. E eu levo isso para tudo que eu faço. Então, tipo, se é na minha casa compartilhada, eu sou esse tipo de pessoa com as pessoas que moram comigo. Se é nas facilitações, eu faço isso. Se é sendo pedagoga com criança ou com qualquer outra idade, eu também sou assim. E sendo improvisadora, acho que tipo, também é o que mais transparece isso, né? Porque a improvisação teatral é isso, é colaboração pura, é escuta, é você tá querendo que o outro brilhe junto contigo, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, eu acho que se conecta e me transforma nessa pessoa que eu sou e no que eu faço. Bem, acho que todo mundo já está entendendo por que esse convite, por que escutar um pouco você. Esse podcast é um podcast que é escutado por professores e por profissionais de saúde, principalmente fisioterapeutas, e tanto professores como nós, dentro de um consultório, recebendo um paciente, a gente está dividindo um espaço que é um espaço de colaboração. Professores ajudando alunos a aprender, pacientes sendo ajudados por profissionais de saúde a encontrar uma vida melhor, mais significativa, mesmo quando os problemas físicos não são completamente resolvidos. Então, de novo, queria já te agradecer de dividir essas experiências. Para quem não conhece, nunca viu, né? A Di, ela é uma jovem, super bonita, uma carioca, já deu para perceber aí pelo sotaque. E ela é mesmo assim a alma desse grupo, nos recebe, inclusive em reuniões que a gente marca a cada 15 dias, mais ou menos, né? 3 semanas.
E nessas reuniões, eu comecei a perceber que a Jana tinha uma sistemática de organizar, de nos colocar em contato, em conversa. E numa dessas conversas eu descobri, então, todas essas qualidades, essas coisas que ela fala e que hoje eu pedi para ela vir dividir com a gente. E aí a minha primeira pergunta é: quando foi que você começou a fazer as coisas que você entendeu que eram importantes para receber, acolher as pessoas? Você tinha isso naturalmente? Você foi estudar? Começou aplicando lá na faculdade? Como é que foi isso? Como é que essa coisa começou a acontecer de fato para você? Ah, eu sempre fico reflexiva, né? Exatamente qual foi esse momento. Mas uma vez eu investigando como é que eu era quando eu era pequena, eu fui descobrir com a minha mãe que eu sempre fui essa pessoa um pouco mais observadora e acolhedora. Então, tem uma história que eu adoro, que minha mãe conta, que eu tinha, sei lá, 2 anos, eu já tinha mais ou menos, acho que 2, meu irmão tinha 1, e minha mãe, meu pai e nós dois fomos no mercado, e meu pai foi fazer alguma coisa e deixou a minha mãe com nós dois sentados. E o tempo estava passando, não tinha celular, e a minha mãe começou a ficar desesperada. E a minha mãe disse que eu, com 2 anos, coloquei a minha mãozinha assim na perna dela e falei, tipo, mãe, o papai vai voltar, calma. E, tipo, fiquei acalmando a minha mãe. Minha mãe ficou, tipo, muito chocada. Mano, a criança de 2 anos, sabe? Tipo, ali, acolhendo, sabe? Então, pode ter sido desde desse início, eu sei realmente assim, mas foi passando o tempo e eu, na escola, eu fui perdendo um pouco dessa questão, porque é aquilo, né? Você vai escutando muitos nãos, você vai escutando que, tipo, não é teu espaço, não pode, não faz. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a conhecer o centro acadêmico, e o centro acadêmico que eu participava tinha essa questão de ser um espaço de gestão coletiva, então tinha essa possibilidade da gente participar mais, propor mais. Uhum. E aí tinha uma questão que ficou muito forte para mim, que era assim, começando no trote, né? A gente chamava de calorada. O trote que eu observava de todos os outros lugares era um negócio muito machista, sabe, que tinha muita humilhação. É. E as minhas veteranas viravam e falavam assim, cara, a gente faz parte da pedagogia, a gente estuda educação, a gente estuda, tipo, sabe, você inserir a pessoa num ambiente novo. Como é que a gente vai fazer um negócio totalmente humilhatório, sabe? Tipo, com muita humilhação, assim. Então, tipo, vamos fazer diferente. Aí eu, putz, verdade. Como é que a gente pode fazer com que essa pessoa que esteja chegando se sinta acolhida? E aí a gente foi construindo as caloradas, cada vez tentando melhorar aquilo dali, mas não tinha ainda essa questão de, tipo, uma estrutura muito definida, né, de coisas para Uhum. fazer. Era, tipo, muito intuitivo. Ah, eu não gostei dessa forma, então a gente vai fazer dessa forma, e assim, assado, você vai pegando uma observação aqui e ali. Quando eu saí da faculdade, eu fiquei um tempo sem saber exatamente o que eu poderia fazer, porque eu estava meio perdida, e eu fui começando a experimentar algumas coisas e cheguei na questão da facilitação. E a facilitação, ela traz muito o olhar de, tipo, como é que você pode construir o encontro, as atividades, que a pessoa, tipo, saia de um estado A e chegue no estado B, né? E que ela consiga também se sentir bem, porque, tipo, você só aprende necessariamente se você se sente bem, né? Tipo, tem É. vários estudos que comprovam isso. Então, ele sempre traz, a facilitação sempre traz esse olhar para mim e para as outras pessoas, né? Tipo, como é que você pode entender o que a pessoa precisa? E aí, dentro disso, eu comecei a aprender algumas práticas. Por exemplo, que você estava falando, comentando comigo um pouco antes, né, da questão do check-in. Uhum. E isso é uma prática que eu pego tanto da facilitação quanto da arte de anfitriar, né? A arte de anfitriar, ela traz a questão de você se anfitriar antes de você estar no encontro ou fazer o encontro, porque a gente parte muito do princípio da presença.
Então, para você ter presença, você tem que saber um pouco como é que você está se sentindo, né? E aí passa por você, tipo, fazer esse momento de, tipo, do check-in, de você entender o que, poxa, será que eu estou bem? Então, uma prática que eu fiz, que a Ana Maria gostou, foi de a gente imaginar que a vida é uma montanha-russa, né? E você tá, tipo, em algum pedaço da montanha-russa você sabe que você tá, né? Imaginando que, tipo, poxa, tô passando por muita transformação na minha vida. Transformação te deixa de cabeça para baixo. O que nisso tá dentro de uma montanha-russa? É o looping, algum looping que vai estar ali. Eu tô, tipo, me esforçando muito para ter uma mudança de vida. Eu tô fazendo muita coisa. Então, tipo, é como se você estivesse subindo uma ladeira. Onde é que você tá? Na subida do check-in, né? Na montanha-russa. E isso já faz com que a pessoa, tipo, aterrize para o momento, né? Tipo, putz, é verdade, eu tô assim. Então, o que eu posso fazer para estar com presença nesse espaço, né? E isso já é, tipo, uma diferença muito grande quando você faz uma prática pequena dessa. Algumas pessoas acham que, tipo, é besteira você falar de, tipo, presença, sentimentos, mas, tipo, cara, é realmente uma diferença muito, muito grande. Porque agora eu lembrei, inclusive, de um professor meu de facilitação falando que teve alguma facilitação que ele fez que tinha uma pessoa que estava desafiando ele muito, muito, toda hora ele estava tipo, não gostei, que não sei o que, não sei o que lá. E ele virou assim, tipo, mas você verdadeiramente quer estar aqui? E a pessoa, tipo, pera, não necessariamente, mas por quê? Poxa, porque eu tô com alguns problemas, estou passando por algumas coisas. Então, tipo, a pessoa não estava com presença para escutar o que estava sendo proposto. Então, óbvio que ela vai entrar no modo desafiador, entendeu? E aí, tipo, tá bom, você não precisa estar aqui agora, você pode beber uma água, você pode ir para casa, talvez amanhã você esteja melhor. E aí, tipo, a pessoa levou aquele choque, tipo, nossa, eu não sou obrigada, efetivamente, eu posso pensar na minha presença, nossa, diferente, vou prestar atenção um pouquinho mais aqui, entendeu? Já desarma muita coisa. Só Nossa, e nisso. você está falando, e a minha cabeça aqui está fervendo, né? Então, só para eu contar para vocês a experiência que eu tive. Eu fiz essa atividade de check-in, de chegada numa reunião que a Diana organizou para nós. E foi divertido, assim, e é incrível como você também percebe a personalidade das pessoas, o humor delas durante a atividade. Era um quadro colaborativo, a gente estava usando o Jamboard para algumas pessoas que... Jamboard, né? Para algumas pessoas que usam o Google Meeting, ele está lá disponível para quem tem as licenças de escola, mas poderia ser qualquer outra plataforma que fosse feito um quadro branco e que as pessoas podem interagir e entrar. Ela desenhou na mão uma montanha-russa, e aí a gente foi se colocando na montanha-russa. E eu fiz essa mesma atividade no primeiro dia de reunião do meu grupo de pesquisa, agora em 2022, porque era uma reunião de planejamento do ano, a gente tinha passado janeiro todo sem reunião, tinha descansado, essa coisa toda pandemia, vamos voltar, um monte de coisa para fazer. E foi muito curioso, porque tinha alunos que pegaram imediatamente a ideia, então se colocaram, eu estou aqui no começo da montanha-russa, porque eu estou entrando agora, vou começar meu projeto agora. E aí teve uma aluna minha que inclusive se desenhou assim, no chão, olhando a montanha-russa, tipo, eu estou chegando agora, acabei de chegar, estou olhando aqui, né? Estou vendo onde que as pessoas estão, não sei o quê. Então é muito divertido. E a coisa da presença, porque... E você estava falando, eu estava pensando. Às vezes a gente está no consultório e o paciente chega correndo, saiu do trabalho, chega assim super atarantado mesmo. Ele entra no consultório imediatamente, às vezes até porque está um pouco atrasado para aquele momento da consulta. A pessoa está, Ribeirão Preto, né, transpirando, com as coisas na mão, tentando se organizar. É aquela coisa só de parar e respirar, né, para sentir que chegou, agora eu estou na físio.
Isso acontece o tempo inteiro, acontece com a gente também. Às vezes a gente está na faculdade, está deslocando de um prédio para outro, de uma sala para outra, e aí no caminho para, alguém conversa com você, você sai correndo para chegar na sala. Então, a coisa do check-in, ela primeiro, para mim, tem muito isso. Então, assim, aterrissei. Cheguei aqui, beleza? Vamos lá, vamos dar aula. E uma coisa que eu queria compartilhar com você é que quando eu fui dar aula na Salesianas de Vitória, a gente tinha um treinamento de professores e era, assim, era recomendação, era uma exigência da escola, que todos os professores estivessem em sala de aula 10 minutos antes. Para o aluno ter a oportunidade de chegar, de você ver se estava tudo bem, bater um oi e tal, não sei o quê. E o aluno ter um momento fora daquele momento aula para encontrar o professor e para a gente acolher o aluno. A gente ficava na porta para receber os alunos, que é muito primeiro grau, sei lá, nem sei mais como é que chama, fundamental. Agora as pessoas trocam os nomes das coisas, tudo. Tá louco, a gente não pode ficar velho que eles vão mudando o nome das coisas. Mas aquilo na faculdade fazia muito sentido. E é uma prática assim, que eu procuro fazer até hoje. Já tem mais de 20 anos que eu trabalhei em Vitória. E é muito gostoso. Eu gosto de estar na aula quando o aluno chega, sabe? Tá lá na sala já. Às vezes eu estou na porta, às vezes eu estou lá na frente, as pessoas vêm, batem um papo, falam um oi. Ah, professor, não sei o quê. Agora, né, vamos voltar para o presencial, estou contando com isso. Só de fazer esse contato já é outro negócio. Então, tem aluno que fala, professor, olha, sexta-feira eu não vou chegar, não sei o quê, não sei o quê. Cada um tem uma conversinha, né? E aí a gente tem esse momento, que não é o momento formal da aula, para se receber, para estar ali um com o outro, é muito gostoso. Então, a primeira coisa que você estava falando, eu já imaginei, o paciente chegando apavorado, a gente chegando apavorado para dar aula, sabe? E é muito isso, tipo, se você não tá bem, se você não se percebe bem, como é que você vai, tipo, né, ter esse momento com o outro, tipo, com presença? Não tem, entendeu? Você fica, tipo, meio, ai, meu Deus, corre, faz e acontece, e você se sente sufocado. E a tendência também que eu observo é de você, às vezes, até não conseguir manter muito bem a tua energia, né? Não manter eu não sentir também como é que tá a energia do grupo. Isso é uma coisa que a gente sempre também reforça bastante na facilitação. O check-in também tem essa questão de você sentir a energia do grupo, sentir em que território você está pisando, né? Não é uma coisa tipo selva. A gente não está lidando contra o aluno ou contra quem está participando da facilitação, você está lidando junto. O que eu acho mais incrível real da proposta da facilitação, da proposta da arte de anfitriar, é que você está construindo a parada junto com as pessoas. E para isso você precisa conhecer elas, precisa saber um pouco sobre o que ela está vivenciando naquele momento, né? E tem uma coisa interessante, inclusive, agora refletindo, eu ano retrasado, uma amiga minha me chamou para fazer uma oficina para ela, de oficina de escrita, né? Porque ela era mestranda na UNB e ela estava com muita dificuldade de escrever a dissertação. E ela falou, tipo, Di, você tem umas coisas que eu acho que é muito maneira, eu acho que, tipo, poderia trazer que se fosse diferente. E tem umas meninas da graduação que também estão com essa dificuldade, elas estão no meu laboratório, faz alguma coisa aqui. Aí eu, tipo, tá bom. Aí veio lá do pedagoga falando, tipo, eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que fazer. E aí, tipo, meu lado facilitador e fala, tipo, vamos conhecer primeiro? Vamos saber quais são essas pessoas, o que elas têm de demanda e etc. A gente sempre escuta bastante falar isso na facilitação. E aí foi o meu momento de fazer um questionário, entender quais eram as demandas, como é que era a relação delas com a escrita, entendeu? Escrita sozinha, tipo, sem ser esse contexto acadêmico, escrita acadêmica. Como é que era a relação com os orientadores? Porque, às vezes, tipo, você até pode ter uma escrita muito legal, mas se o seu orientador fica toda hora tá errado, tá errado, tá errado, e não fala exatamente o que tá errado, só te solta a bomba e sai embora, você fica com medo de escrever. E aí, tipo,
fui pensando nessas todas essas variáveis, fui construindo as perguntas para isso, porque a facilitação também trabalha bastante com perguntas, perguntas geradoras diretas, né? Arte de anfitriar também, e aí eu fui construindo as perguntas e entendi que era isso, não era necessariamente, eu não sei fazer uma citação, eu não sei, sabe, tipo, fazer uma referência bibliográfica, eu não sei essas coisas. Era medo de efetivamente escrever. E aí, poxa, medo, então, tipo, que atividades que eu posso fazer? Eu tenho um pouco das atividades do improviso teatral. O improviso teatral trabalha muito com esse medo de julgamento, de questões de, tipo, como é que você vai fazer e tal. Então, eu trouxe isso. Trouxe momentos de reflexão de como é que elas podiam escrever. E aí eu fui construindo tudo pensando em como é que elas podiam chegar na hora de escrever um texto e não olhar pensando, tipo assim, eu contra o meu texto, eu colaborando com o meu texto. Eu vou olhar para ele e vou, tipo, ver, tá, que parte que eu posso começar agora? Essa parte aqui não tá tão legal, então eu vou colaborar com ela para que ela fique legal, entendeu? Legal. E aí foi incrível, porque elas saíram realmente desse estado de medo e começaram a entrar no estado de tipo, poxa, vou tentar me dedicar um pouco mais e vou sair, tentar expressar também para o meu orientador que, tipo, não tá legal essa maneira de você dar feedback, né? Uhum. E elas ficaram querendo mais. Eu terminei, tipo, gente, eu preciso terminar, né? A gente precisa chegar também, não é uma muleta, né? Tipo, eu entendi que elas já tinham chegado num determinado estado. Mas é isso, sabe? Eu fiz todo um processo de investigação de entender, tipo, como é que era aquele contexto todo. Antes de chegar e definir que aquele era o problema, entendeu? É E muito tentar também uma bem. solução, né? Pois é, e que às vezes podia falhar. Aí, tipo, eu tô com a minha ideia na cabeça muito fechada de que, tipo, o erro delas, a questão delas é a questão de saber escrever, sei lá, uma citação, fazer uma citação, e não é. E aí, tipo, elas vão ficar tipo, tá, mas eu já sei isso. E aí, o que você tem para colaborar comigo? Né? Super. Não, isso, de novo, né? Eu consigo pensar no paciente, assim. O paciente chega lá, ele tem um problema, a gente tem que receber, tem um momento de anamnese, de saber o que o paciente está passando, coletar sinais, sintomas e tudo mais. E outro dia eu estava assistindo uma dessas moças da internet que eu sigo, né, lá no meu Instagram, e ela estava falando assim, que ela tinha ido ao médico, e ela estava irritadíssima, porque ela tinha um compromisso na sequência, ela chegou no médico, ela falou assim, sabe, esses médicos super atenciosos, que quer contar tudo em detalhes, e eu não tinha tempo, eu só precisava que ele me desse o remédio para eu ir embora. Então, assim, a gente sempre fala, né, de profissionais de saúde pouco atenciosos, conversa há pouco tempo, consultas médicas curtas, e ela estava num dia que ela não podia. Só que o médico não perguntou, tipo, como eu te ajudo? O que você quer saber sobre isso? Você quer saber mais sobre isso? Você Uma tem tempo para pergunta, isso, né? Tipo, você tem disponibilidade para isso? uma pergunta simples, né? Que naquela hora teria colocado os dois alinhados numa colaboração. E não, tipo, esse é o conteúdo, eu tenho que ser o médico legal, ela me pagou, inclusive é particular, é caro, então eu vou ficar meia hora com ela, pelo menos, para ela não ficar magoada que ela gastou o dinheiro comigo. Essa é a primeira coisa que me veio à cabeça. E a outra coisa é o professor, né? A gente estava falando de professores que, por exemplo, vivem um contexto de entrar em sala de aula e não saber como é que está a semana dos alunos. Até você falou de fazer o check-in semanal. Uhum. Foi uma ideia que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Que isso é uma prática que eu também vejo em outros lugares que eu estou inserida, de você perguntar, tipo, fazer. Tem várias formas, aliás, de você fazer check-in. Essa que eu fiz da montanha-russa é uma. Tem a forma mais básica de você perguntar, tipo, e aí, como é que tá a semana? Como é que você tá os preparativos para a semana? Uma pergunta simples, né?
tem outras formas, enfim, mas essa é a mais básica. Mas você pode fazer, tipo, isso de perguntar, tipo, se você tem um grupo, né, por exemplo, se você tem um grupo com os seus alunos, você pode perguntar, tipo, como é que vocês estão, né, na semana? E tem alguma coisa que vai acontecer, e aí você pode saber, por exemplo, se vai ter uma prova de um outro professor e essa galera está muito estressada. Então, poxa, aí você já começa a fazer toda uma estrutura de pensamento. Se eu sei que os meus alunos vão passar por uma semana muito estressada de provas, será que vale a pena eu tacar um conteúdo tipo muito denso e muito Importante. profundo, muito em profundo, agora? Será que não tem como eu passar para a próxima semana? Será que não tem como passar esse conteúdo também de uma forma um pouco mais leve? Sempre pensando, né, no processo de aprendizagem da pessoa. Sempre pensando que quanto mais estressada a pessoa está, com mais coisa na cabeça, é óbvio que ela talvez não vá prestar atenção definitiva e ter presença de estar ali com você. Então, eu estava sugerindo isso, né? Tipo, se você tem um grupo, se você tem um momento da sua aula que você consegue fazer, tipo, como, né, no início da aula, tipo, gente, está tudo ok com vocês? Tipo, poxa, como é que vocês estão? Tipo, se você não tem muita paciência também, às vezes acontece isso, eu entendo. Você não tem tanta paciência de escutar pessoa por pessoa, porque às vezes o check-in em grupos menores implica de você escutar um pouco, dar uma certa abertura. Pode fazer tipo assim, levanta a mão quem está muito preocupado com alguma questão da faculdade essa semana. Levanta a mão quem está muito preocupado com alguma questão familiar. Levanta a mão quem está, tipo, tranquilo. Entendeu? Então, tipo, só com isso você já tem, tipo, um certo pequeno check-in rapidamente, tipo, poxa, eu vi que a maior parte do grupo tá ainda também muito estressada com alguma coisa. Poxa, galera, vamos fazer alguma coisa aqui para, tipo, aterrizar também, entendeu? Vamos, tipo, talvez fazer um momento de respiração, talvez fazer, tipo, sei lá, fazer um pouco de improviso, né? Tipo, você pode fazer alguma coisa assim, tipo, mas são ideias, né? São propostas que, tipo, podem dar super certo, sabe? Super certo. Di, e me conta uma coisa, especificamente da arte de anfitriar. Você falou, né, da coisa da gente chegar nos lugares e se perceber, entender como é que a gente está também antes de definitivamente começar uma consulta, entrar em sala de aula, fazer um grupo, a moderação de um grupo. O que que você mais usa do que você aprendeu nesse contexto da arte de anfitriar, assim? O que você usa nas suas atividades com seus grupos? Além dessa questão do check-in, eu utilizo muito a questão dos acordos, que eu acho que é uma parada muito incrível de você fazer, principalmente se você está no começo de alguma construção de grupo, pode ser de aula, enfim, o que seja. Se você está muito no início, pode também ser feito no meio, não tem problema, não. Mas se você está muito no início, ele é muito interessante você construir os acordos, porque faz com que as pessoas sejam incluídas no processo. É muito diferente de regras. Eu acho isso bem interessante, porque as regras, geralmente você dita. Você fala, tipo, olha, a regra, não pode comer na sala, não pode fazer, não pode ler, não pode consultar, não pode, não pode, não pode, não pode. Tipo, isso são regras, você definiu. O acordo, você tem que escutar o outro para ele se sentir participativo. Você pode até propor uma coisa ou outra. Olha, gente, por exemplo, nesse encontro que eu participei da Art of Hosting, já tinha alguns acordos que eles propuseram, porque eram coisas que envolviam a questão da estrutura do espaço. A gente estava num convento, então, tipo, né, você não pode, a partir de um determinado momento, no convento, sei lá, falar muito alto, porque as freiras já estão dormindo. Então, tipo, o acordo era, tipo, a partir de um determinado horário, a gente tenta maneirar um pouco a nossa fala. E ainda assim, você pergunta, tipo, tá de acordo para todo mundo? Será que a gente tem um meio termo aí? Tem alguma coisa que vai acontecer?
E aí, pode ser que nesse meio alguém tenha alguma ideia, entendeu? Se não tiver, beleza, você segue e vai para o próximo. Mas sempre ainda você vai propondo alguma coisa e vai deixando as outras pessoas proporem, né? Então, eu fiz isso com o nosso grupo do Slides, né? Eu senti que a gente precisava, já tinha algumas coisas que eu passo para a galera, tipo, olha, é um espaço de acolhimento também, você pode falar e tal, não sei o quê. Mas eu senti que a gente precisava chegar nesse denominador comum de entendimento de, tipo, o que é legal de fazer, o que está passando do espaço, né? O que faz com que o ambiente seja acolhedor de verdade. Nessa reunião, por exemplo, a gente definiu a identidade do encontro. Esse encontro é para quê? O que a gente quer nesse encontro? Então, eu achei super interessante isso também, que era uma oportunidade. E é engraçado, as pessoas podem falar, mas isso é muito interessante para atividades não curriculares, não formais. Mas, por exemplo, quando a gente está organizando um grupo educativo com pacientes, é super bacana a questão dos acordos. Aí é incrível também porque as pessoas, elas começam a falar de coisas que a gente quer, mas se você fala, é regra. Se eles falam, é uma coisa que é mais fácil das pessoas aderirem. Por exemplo, a questão de atraso, de falta. Quando a gente faz grupos de educação indoor, a gente sempre fala disso. Ó, quantas faltas vocês acham que dá para ter em 6 encontros? Que é algo que acomoda uma emergência, uma urgência, alguma coisa que pode acontecer. E o atraso? Então, não, mas fulano vem de ônibus, e o ônibus dele, ou ele sai 2 horas antes, ou ele chega 10 minutos atrasado. Então 10 minutos tudo bem. Então, as pessoas já vão se regulando mesmo para estar nesse espaço de forma mais aberta, mais bacana. E essa coisa dos grupos educativos, até o tema, né? A gente fala muito assim, por exemplo, é um grupo de dor, tem assuntos que a gente não vai abrir mão, tem um conteúdo que é importante, tem que ser passado, vai ser discutido e tudo mais. Mas a gente tem no nosso grupo, no grupo que a gente fazia sempre lá no Centro de Saúde Escola, agora está meio paradinho, a gente tinha um dia da programação que era para os pacientes decidirem. Em geral, eles escolhiam o assunto de nutrição e queriam fazer um café da manhã. Eu ia falar de nutrição, mas queria comer. Mas era super gostoso, porque era uma coisa que todo mundo acordava, todo mundo colaborava, então eles traziam alguma coisa de casa. A coisa dos acordos é muito interessante, não só para estratégias de pequeno grupo, para sala de aula como um todo no começo do semestre, né? Mas também para esses grupos de pacientes. Eu vejo muito essa aplicação. E é interessante uma coisa dos acordos, que novamente é diferente de regra, né? A regra é algo estático, fixo, você já delimitou e vai ser assim até o final. O acordo, ele sempre tem a possibilidade de acolher mais alguma coisa. E, tipo, fazer você revisitar aquilo dali. Tipo, então vamos supor, a gente definiu que vai ter, não sei, o acordo é que as pessoas podem trazer bebidas. Mas, tipo, tá toda hora alguém quebrando um copo, acontecendo alguma coisa, deixando o espaço meio desorganizado. Tipo, galera, como é que a gente pode fazer com que isso a gente possa até beber, né? Mas, tipo, não aconteça dessa determinada forma. Poxa, então a gente pode colocar um acordo que, sei lá, eu estou realmente numa situação muito hipotética. O copo só copo de plástico. Só copo de plástico. Revisitou a regra, revisitou o acordo, sabe? Então, tipo, fica uma coisa mais flexível, entendeu? E realmente você consegue... E é engraçado porque abre o olhar também para a pessoa sempre estar pensando no que pode incluir, o que pode melhorar, né? Porque se você define na regra, tipo, você não tem vontade de melhorar, você tipo está definindo, por que eu vou dar uma sugestão, entendeu? Se você está no modo do acordo, putz, verdade, alguma coisa aconteceu e tal. Um exemplo clássico aqui é na minha casa. Eu moro com mais pessoas e eu tenho acordos com elas. E um dos acordos é, tipo, cara, vocês podem, tipo, sugerir sempre o que a gente pode melhorar na casa. Eu vou construindo esse olhar com elas, né?
E aí, um dia, uma das meninas olhou e falou assim, tipo, esse suporte de prato, ele tá, tipo, ocupando muito espaço. Ele podia simplesmente virar de uma outra forma. Poxa, fantástico! Eu nunca teria tido essa ideia sozinha. Eu nunca nem tive tempo para perceber isso. Mas ela percebeu por algum motivo. E, tipo, já melhorou 100% a forma como a gente organizou algumas coisas, entendeu? Se eu tivesse falando assim, não, quem tem que organizar tudo sou eu, porque eu sou a pessoa da casa e a regra é essa, vocês não mexem em nada e é isso, todo mundo ia ficar tipo, nossa, então eu não posso nem encostar nesse copo. Ih, caramba! Tipo, eu tô vendo que talvez mexer no lixo dessa forma seria mais interessante, mas eu não vou falar porque é regra, entendeu? E aí o espaço começa a ficar pesado, o espaço começa a ficar rígido demais. Você não se sente bem de estar ali. Aqui em casa eu prezo muito por essa questão de você se sentir realmente em casa. Para você se sentir em casa, você tem que se sentir participante, né? Acolhido. Então, eu coloco muito isso para a galera e faz uma diferença absurda, entendeu? Porque quando eu comecei a fazer a proposta da casa, eu tinha, tipo, não, aí se eu não fizer as regras, as pessoas vão passar por cima de mim, o medo de perder a autoridade, né? Que vem muito da minha formação. Na minha formação, a gente escuta muito de você ter autoridade em cima da sala, autoridade nos espaços. E tipo, pera, mas como é que você constrói essa autoridade? Eu ainda tenho autoridade na minha casa, entendeu? Mas tem a flexibilidade, tem o acolhimento, tem os acordos, tem 300 elementos. Se talvez eu ficasse naquela posição superior, como é que eu ficaria, entendeu? E era uma pressão muito grande, eu me sentia pressionada toda hora, eu começava a não me sentir bem de estar em casa. Foda. Nada a ver, E aqui eu queria puxar 2 ganchos, né? Essa coisa dos acordos, a flexibilidade, de se sentir parte, de poder aproveitar o espaço. Em sala de aula, eu lembrei na hora do Tebas, né? Da gente se divertir junto, da gente se sentir bem perto um do outro, de poder... Aquela coisa bem sala de aula mesmo, né? Dar um empurrão assim no outro com o cotovelo, dar uma risada. Fala assim, para aí, não sei o quê. E porque isso facilita mesmo, você falou da coisa de os afetos, né? Facilitam o aprendizado. Você está num lugar onde você se sente bem, faz muito mais sentido. Um lugar onde você pode ser ouvido e as regras podem ser adaptadas à mudança das pessoas, à mudança do contexto externo, é muito bacana. Eu senti muito isso na pandemia, quando a gente teve que ir da prova na sala presencial para a prova no online. Muito professor sofreu, porque tinha um controle da consulta do aluno na prova e agora não tinha mais, entendeu? A cola era a regra. Todo mundo podia olhar, podia consultar, você estava em casa, quem que ia vigiar você? E os professores, muitos, ficaram muito agitados com isso, do tipo, o aluno não vai estudar para a prova se ele não for forçado a lembrar aquilo sem consulta. Aquela perda de controle mesmo, né? Foi muito doído para o professor, para muitos professores. E a outra coisa que eu estava pensando a respeito dessas regras, né, da gente ter esse espaço mais participativo, de escuta do outro, é que ao longo do tratamento dos pacientes, as necessidades dos pacientes mudam. Então, às vezes é um chefe, às vezes é um filho doente, às vezes é um marido. Assim, o dia a dia das pessoas muda muito. E isso tem um reflexo dentro do comportamento, do tempo, da dedicação do paciente. E quando ele acha que, assim, a gente usa muito isso, viu, Di? Vou ser honesta, por exemplo, no serviço público, se a pessoa faltar 2 vezes seguida, mesmo com justificativa, a gente não tem como segurar a vaga. Então, é difícil manejar algumas coisas para um ponto flexível. A gente se esforça, mas algumas coisas viram muito regra, né? E
isso não é realmente mais divertido, mais gostoso de construir, né? Sim, com certeza. Que legal. E aí, tem mais alguma coisa desses espaços assim que você acha que é interessante para professores e alunos? Tem uma coisa que ficou muito marcante para mim da Art of Hosting, que é uma coisa que a gente estava conversando, né? Porque o encontro todo é pensado de uma forma que as conversas elas sejam digamos, não necessariamente produtivas, mas alguma coisa aconteça, alguma reflexão aconteça, algum movimento aconteça, né? Tanto que o nome inteiro é a arte de anfitriar conversas significativas para colher resultados que importam. Então, toda a estrutura do encontro é pensada também na colheita dos resultados, né? E todas as atividades foram pensadas nesse sentido de, tipo, como é que eu vou fazer uma pergunta que vai gerar alguma coisa, uma mudança naquele estado, porque, principalmente na educação, que eu vejo bastante, é um certo estado de reclamação constante. Ah, não vai dar certo. Ah, não, sei lá, Diretor, meu chefe, meu diretor, meu reitor, meu chefe não deixa. Ah, nada vai dar certo. Ah, porque na o aluno escola não X é quer. melhor. O aluno não quer, na escola X é melhor, na Irlanda é melhor, no não sei aonde é melhor. E você fica tipo, tá, e aí? Então você não vai fazer nada? Tipo, você não tem realmente espaço nenhum, tem certeza? Tu não pode se aliar com uma outra pessoa, tipo, você não pode fazer de uma coisinha só, já faz uma diferença absurda, né? Então, para mim, eu sempre ficava incomodada quando eu estava na graduação e depois conversando com os colegas, eu sempre ficava incomodada com esse estado de constante reclamação de tudo. E eu falava assim, gente, não é possível que a gente não possa, enquanto educador, sentar para, tipo, sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí, quando eu estava lá, eu comecei a ver isso acontecendo, sabe? E era o mais interessante é que, tipo, o encontro todo tinha uma estrutura já meio que pronta, né, pelos anfitriões e tal, mas essas pequenas práticas que a gente foi tendo, nós, enquanto participantes, fomos fazendo também, fomos aprendendo. Foi quase como se uma meta-encontro, entendeu? Ai, legal. Então, tipo, foi muito legal. Isso foi muito, muito legal, porque a gente chegou no primeiro dia e eles falaram, tipo, olha, tem esse caminho que a gente vai percorrer. Tipo, sei lá, 10 horas da manhã vai ter um hoje café. Sei lá, 11 horas da manhã já vai ter. Não, sei lá, 11 horas não, acho que era mais ou menos 2 horas que a gente precisava. Meio-dia o intervalo para o almoço. Aí 1 hora já é tipo um open space. E aí, tipo assim, o que é open space? O que é o Hoje Café? Tipo, algumas até tipo, já tinham participado de outros encontros e sabiam, mas a maior parte não sabia. E, tipo, eles viraram e falaram, e agora vocês têm que incluir o nome de vocês em pelo menos 2 coisas desse percurso. E a gente, ai meu Deus, mas, poxa, Nem você é sei onde eu vou. acostumado. Você é acostumado com, tipo, primeiro você assiste uma coisa para depois você saber, olha, eu vou ir nesse lugar. Você fica, tipo, gelada, né? Tipo, eu vou me Uhum. arriscar nesse ponto. Eles falando assim, cara, vocês vão ter sempre anfitriões junto com vocês para, tipo, explicar as coisas, fazer vocês refletirem, etc. Mas vocês vão descobrir um pouco. A gente tinha apostila, assim, eu tô com a apostila aqui. Vocês têm apostila, vocês têm algumas... Vocês podem perguntar para outras pessoas que passaram por isso, já fizeram isso, mas, tipo assim, vocês vão aprender na prática, entendeu? Vocês vão aprender com a galera ali. E aí foi incrível, porque nos colocou nesse primeiro, já começou nesse estado de, tipo, se desafiar um pouco, entendeu? E sair dessa inércia de, tipo, eu vou esperar o outro fazer, eu vou esperar o outro dar algum conhecimento. Então, já mudou para o ativo. Vou fazer, como é que eu faço? Como é que é E a essa coisa da estrutura desse curso? descoberta, né? De uma A coisa assim que você nem sabe descoberta. direito o que é. E foi incrível.
E você vê a parada acontecendo na prática, porque, tipo, a maior parte real das pessoas que estavam nesse encontro eram professores, eram profissionais ligados de alguma forma à educação. Um ou outro não era, mas tinha interesse na temática da educação e estavam ali. E muitos professores mesmo estavam ali para, tipo, pensar coisas diferentes dessa forma de reclamação. E aí, por exemplo, a estrutura do OE, né? Não sei se você já escutou alguma coisa ou já viu alguma coisa, já participou disso. É uma dinâmica muito interessante de você sentar em grupo, ou pode ser em dupla também, a questão original acho que era mais em dupla, mas nesse era em grupo, você sentar em um grupinho e tem uma pergunta geradora, e vocês começam a conversar sobre aquilo dali, e tem uma pessoa que fica fixa na mesa e ela vai anotando, tendo a responsabilidade de anotar algumas reflexões, algumas coisas que vão acontecendo. E tem um detalhe sempre todas as práticas, a gente sempre é incentivado a avançar, a colaborar de verdade, entendeu? Então, se você está sentindo que está ficando muito repetitivo, talvez não seja a hora de você falar de novo sobre algum ponto. Faz tentar avançar essa conversa. E aí, tipo, depois de um tempo, troca o grupo. E aí aquela pessoa que estava responsável por anotar continua ali. Troca, passa, a gente se mistura e senta. O que vocês já estavam discutindo aqui? Ah, tem esse ponto. E nesse ponto eu podia ser dessa forma, podia colaborar dessa forma. E avança, e avança, e avança, entendeu? Que legal isso. Cara, é muito incrível. E aí, tipo, o impacto dessas coisas no final fazia a gente chegar, tipo, já... Nossa, então eu vou chegar na minha sala de aula e vou fazer dessa forma. Vou pensar em, tipo, conversar com outro professor e começar, talvez, por um encontro com 2 professores e propor algumas coisas. E, tipo, já tem um grupo e aí eu consigo trazer mais algumas propostas. E, eu vou fazer, sei lá, eu vou tentar fazer, tipo, um hoje café com os meus alunos, que achei muito maneira essa ideia. Entende? Movimenta, faz a pessoa ficar energizada. Então, tipo, foi muito Sai de um poderoso. ponto A, reclamação, Mano, ou o meu problema atual, para um ponto B, tô indo embora cheio de ideias. Pois é. E, tipo, a gente faz com que, no final, a gente não queira sair daquele espaço. E a gente sabe que talvez a gente vai encontrar na realidade, tipo, esse mundo que toda hora quer brigar contra as suas ideias, né? Que não é tão colaborativo. Mas você sai também com esse ideal de, tipo assim, eu posso tentar criar esses espaços que a colaboração aconteça, que a gente também, outras pessoas também saiam da inércia. E você começa a tentar captar pessoas, entendeu? E nesse movimento de captação. E, gente, é muito maneiro, é muito incrível, sério. Pena que a gente ainda está na pandemia, os encontros funcionem realmente um pouquinho mais no presencial, né? E que realmente o presencial tem uma outra energia, tem toda uma outra questão. Mas ainda assim, muita coisa é adaptável, sabe? Tipo, e são metodologias, inclusive, que, tipo, não são exclusivas da Art of Coaching. São coisas que estão por aí, entendeu? Que só o Word Café mesmo eu já ouvi falar como técnica de ensino, de sala de aula. Pois é, mas é porque, tipo assim, essa comunidade, ela foi... a história dela que eu conheço é que surgiu através de pessoas que já tinham criado algumas metodologias, algumas coisas, e elas falam assim, tipo, eu queria desenvolver ela um pouquinho melhor. Então, vamos se reunir num encontro e vamos praticar e vamos ver o que a gente pode melhorar, tipo, e dar de incentivos, né? E aí, sempre também com esse pensamento de, tipo, atividades e práticas que você consiga despertar essa questão da conversa, de uma conversa um pouco mais estruturada e uma conversa que faça você refletir, gerar alguma coisa, né?
Porque não precisa necessariamente você chegar, tipo, vou sair com uma ideia milionária e vou mudar a educação e etc. Não é necessariamente esse propósito. Mas, às vezes, só com uma reflexão que já fica ali na tua mente e você deixa em modo PlayStation, como o Mauro fala, né? Modo rodando assim na sua cabeça, você vai juntando com outra coisa aqui, outra coisa ali, e aí, tipo, você tem alguma ideia que você consegue colocar em prática, né? Então, tinha muito essa ideia de, tipo, tem algumas coisas que eu estou experimentando, tem algumas atividades que eu estou experimentando, vamos se reunir, vamos praticar elas e vamos aperfeiçoar. E aí foi surgindo isso. Então, tipo assim, todas as coisas que eu aprendi ali, elas são, tipo, de outras, estão em outros espaços. Não é exclusivo da Art of Hosting. Mas o formato dos encontros, as coisas que acontecem, como eles pensam, toda a estrutura de pensamento, de você pensar em perguntas geradoras para os encontros e pensar em perguntas geradoras também para as atividades, é muito específica, real, da Art of Coaching, sabe? Entendi. Mas que você pode expandir para outras coisas e vai levando, entendeu? E deixa eu te perguntar, se alguém que está escutando a gente agora, algum professor, fala assim, ai, mas fiquei interessado, quero conhecer, quero saber. Você falou de alguns encontros que são presenciais, provavelmente devem estar voltando, e de coisas que não são presenciais. Conta pra gente, como é que a gente pode encontrar o Art of Hosting? Tem algumas pessoas que falam bastante sobre elas, né? Esses anfitriões assim que eu tive no encontro, eles tentam trazer sempre essas conversas, esses debates. De cabeça, assim, eu lembro muito do André Herzog, que é um facilitador e é um anfitrião da Art of Hosting. Tem a Miriam Castelo também, ela traz bastante isso. Os encontros presenciais acontecem no Rio? Não, acontece em qualquer lugar. Por exemplo, esse que eu fui, que tinha a temática mais específica da educação, aconteceu em Curitiba. Ah, tá. Tem alguns encontros que eu sei que são mais oficialzões, assim, que eles acontecem em São Paulo. Então, tipo assim, depende de quem se reuniu para fazer o encontro. Tá. E o que eles entendem também. Lembra que o Mauro traz bastante nas lives dele, que ele estava falando do arte do encontro? Sim. Que depende da proposta, que aí você vai pensar no espaço, etc. Sim. E tal. A galera, por exemplo, desse que eu fiz de Curitiba, eles pensaram muito em outros detalhes além de, tipo, qual vai ser o espaço. Então, eles pensaram, tipo, cara, a gente vai fazer um encontro de educação. Legal. Então, tipo, quem são essas pessoas que vão estar? São professores. Eles têm condições, talvez, de pagar um espaço, tipo, um resort, um negócio, um troço desse? Não tem. Eu quero que mais profissionais de educação tenham contato com essas metodologias, essa questão. Então, que local estratégico também pode ser, entendeu? Então, tipo, foram uma série de perguntas que chegaram, por exemplo, na questão de ser em Curitiba, ser num convento e ter a proposta de alguns dias de encontro, entendeu? E tem um site? Algum lugar onde a gente pode perseguir esse pessoal para saber onde vai? Eu quero ir, claro! Tem o site que acho que eu cheguei a mandar, né, O draft. tem o draft, mas se você digitar arte de anfitriar ou arte of hosting no Google, acho que o primeiro site que aparece já é esse site mais oficialzão. Legal. E que tem os calendários, tem algumas coisas que estão acontecendo ali. E é como eu falei, você pode também ver, acho que tem ali a lista de pessoas que estão, tipo, digamos, que são oficiais do encontro, né? São anfitriões oficiais. E eles falam realmente algumas coisas, eles dão alguns insights, algumas coisas assim de onde é que vai ter encontro, como é que vai ser e tal. É bem assim. Legal. Ótimo. Ó, para terminar, esse é um convite, então vamos ver se eu não vou lembrar a frase toda, você vai ter que me socorrer.
é um convite para conversas colaborativas com resultados significativos? Não, alguma coisa assim. Conversas significativas. Esse é um convite Arte de para... anfitriar conversas significativas para colher resultados que importam. Exatamente. Esse foi, então, o episódio número 37. Se você achou que ele foi curto, que você escutaria muito mais, se você quiser trocar uma ideia, saber mais a respeito da arte de anfitriar, quiser conhecer mais a Diana e o trabalho dela, por favor, fique à vontade. Não deixe de compartilhar esse podcast e de deixar seu comentário, então, lá na arte que sai no @fizinhartopedia. Di, muito obrigada, viu? Eu sei que eu não Muito sou assim obrigada a a mega, você. eu não sou a mega anfitriã, mas a gente fez aqui um check-in, eu tentei, eu me esforcei. Mas foi maravilhoso, eu me senti muito à vontade. Muito obrigada, Ana Ai, que Maria. bom. Gente, é isso, a gente fica por aqui, até o próximo episódio.